Dentro das distribuições contínuas de probabilidade, a distribuição normal de probabilidade é uma enorme contribuição para o estudo de variáveis aleatórias que tem uma distribuição normal. Bom, mas o que é uma distribuição normal? Vejam, historicamente, os exercícios matemáticos, os exercícios intelectuais, está claro, os esforços no entendimento de distribuições de probabilidade, inclusive da distribuição binomial, que remontam lá ao século XVII, e aí representados pelo matemático francês Abraham de Moivre, culminaram ou avançaram dentro do que nós já discutimos quando teorizamos sobre medidas de posição central em estatística descritiva, sobre o que é a teoria central do limite, no qual há uma grande contribuição do de Moivre. Assim como também há uma grande contribuição do também francês Pierre-Simon Laplace, o grande Laplace, autor do Tratado de Mecânica Celeste. Então, esse avanço em torno do entendimento do que é a distribuição normal tem um histórico de densidade intelectual muito grande. O Laplace, que inclusive a gente vê em outros momentos do conjunto das disciplinas da matemática, assim como Lagrange, então grandes matemáticos do século XVIII, e juntamente com o Johann Carl Friedrich Gauss, especialmente as contribuições de Laplace e Gauss, avançam no sentido da gente entender, a partir do cálculo diferencial e integral, o que é essa função de densidade que permite estabelecer uma massa crítica de dados que, dentro de uma curva probabilística, nos permite localizar valores de forma aleatória, nos permite estabelecer valores preditivos. Então, embora que não seja o objetivo da nossa disciplina fazer um apanhado de história da matemática, mas é extremamente importante que qualquer estudante de estatística saiba que esse histórico não vem do nada e que, embora a estatística moderna ela seja muitas vezes ensinada como se ela fosse um produto do século XX, na verdade se beneficia de tudo aquilo que é acúmulo da matemática ao longo dos últimos séculos, sobretudo com um grande avanço do cálculo diferencial integral a partir de Newton e Leibniz. Então, a distribuição normal, de um ponto de vista teórico, nós vamos entender sempre como uma curva que, dentro de um conjunto gigantesco de variáveis que se apresentam dentro do mundo natural e até mesmo dentro daquilo que é gerado pelo conhecimento humano, nos permite estabelecer, a partir de valores médios ou de valores que nós aprendemos a perceber que mostram essa curva em forma de sino, ou seja, valores que se dispersam em torno da média. Então, a partir do entendimento disso, é possível estabelecer que é natural que nós tenhamos um conjunto de variáveis muito grandes, também dentro de um mundo natural, que se comportem de uma determinada maneira. Então, daí é muito comum que esse termo tenha sido popularizado, distribuição normal, como normalidade sendo referida a essa ocorrência dentro desse conjunto de variáveis do mundo natural. Aliás, a própria palavra normal teria sido introduzida na matemática pelo grande matemático, também francês,
Henri Poincaré. Então vejam, como nós já aprendemos lá na estatística descritiva, é natural que no centro dessa curva nós tenhamos posicionado o valor da média e que dados se dispersam naturalmente à direita e à esquerda dessa curva. Também nós já vimos, a partir dos postulados do russo Chebyshev, que essa dispersão ela tem uma previsibilidade de valores, ou seja, cerca de 99% dos valores que nós temos dentro da área dessa curva de distribuição normal se dispersam entre menos 3 pontos de desvio padrão a mais 3 pontos de desvio padrão. Então vai ser muito natural que nós tenhamos um conjunto muito grande de dados que não se dispersam mais do que menos 3, menos de menos 3 pontos de desvio padrão ou acima de mais 3 pontos de desvio padrão. Então, diante disso, nós podemos dizer que o que é considerado como um postulado básico sobre a curva de distribuição normal, por primeiro, é de que essa área sob a curva, ela equivale a 1, ou 100% se vocês preferirem. Então, lembrando que a distribuição normal, do ponto de vista da tecnologia do cálculo por trás dela, é uma função densidade. Então, essa densidade ela vai se referir a essa massa do conjunto de dados, que na sua totalidade equivale a 1. Segundo, uma curva padrão normal, ela se estende indefinidamente em ambas as direções, se aproximando, mas nunca tocando o eixo horizontal, em tese, porque nós vamos ter um conjunto de dados que é absolutamente gigantesco do ponto de vista da sua possibilidade de ocorrência e registro sobre a área dessa curva. O terceiro, há uma simetria em relação ao ponto central da curva, que equivale a 0. Ou seja, a parte à esquerda da curva, ela espelha a parte à direita, a essa simetria. Não precisa ser uma simetria absolutamente rígida e rigorosa, mas há essa razoável simetria. E a propriedade número 4 desses postulados é de que quase toda a área sob a curva padrão normal se compreende entre menos 3 e mais 3 pontos de desvio padrão, que acabamos de ver, que vem lá do Chebyshev. Muito bem, reconhecendo que se trata de uma função de densidade, essa tecnologia do cálculo ela é obtida mediante o cálculo diferencial e integral. Então, nós podemos fazer uma análise muito vasta para quaisquer valores de ocorrência dentro dessa curva a partir do cálculo. Mas existe uma possibilidade de que nós possamos trabalhar com isso com dados padronizados a partir de uma tabela que é, na verdade, um sumário dessa tecnologia de cálculo. Se nós fôssemos levar rigorosamente a necessidade de fazer esses cálculos um a um, sem auxílio de qualquer recurso computacional, isso é trabalhoso, lógico. Bom, então você pode se perguntar, você pode me fazer sofrer menos, prof? Bem, não sei exatamente se sofrerá menos, mas nós podemos usar essa função de densidade por meio de cálculos muito simples e adotar o uso de uma tabela com dados padronizados a partir
destes cálculos, dessas integrais que precederam esses resultados. Vamos dar um exemplo de como a gente pode entender uma distribuição normal a partir de referências de dados descritos e de que maneira exatamente isso é útil dentro do estudo de diversas variáveis e o quão poderosos são esses valores preditivos para fazer avaliação de riscos e tomadas de decisão. Então vejam só, nós temos um determinado equipamento e esse equipamento ele possui um componente elétrico cuja vida útil tem uma distribuição normal. E o funcionamento médio desse componente eletrônico ele é de 2.000 horas, com desvio padrão de 200 horas, ok? Então, isso é um dado descrito. Nós temos isso dentro de um banco de dados do controle de qualidade da empresa que faz monitoramento desse tipo de máquina. Então, a maneira como a gente estabelece a abordagem por meio dessa tabela padronizada, e por que ela é chamada de padronizada? Porque a partir deste valor de média e de desvio padrão, eu obtenho um valor padrão, que é o valor que essa variável aleatória que eu estou querendo buscar assume dependendo da pergunta que eu estou fazendo para esse conjunto de dados. Ou seja, diante dessa vida útil média e desse desvio padrão, é possível saber quantos por cento das máquinas terão uma vida útil superior à média, por exemplo. Então é esse o tipo de pergunta que a gente faz. E é padronizado porque nós vamos inserir dentro dessa curva normal uma outra escala, que é uma escala de scores Z. Ou seja, nós temos essa curva com os seus valores de média, com seus valores de desvio padrão, mas a tabela que nós vamos utilizar, ela não possui o valor da unidade que nós estamos estudando. Seja centímetros, seja horas de funcionamento, seja peso de pessoas, seja rendimento acadêmico. Então, a gente precisa converter esses valores em um valor interpretável, e é o valor de Z. Então, diante disso, vejam só, a média ocupa a centralidade dos dados. Nesse exemplo da máquina que eu citei ainda há pouco, são 2.000 horas de funcionamento, né? E que essas horas, essa vida útil, ela pode ser maior ou menor em termos de eficiência de funcionamento. Então, abaixo dela, nós temos o desvio padrão, que é de 200 pontos. Então, conforme nós vamos tendo os desvios padrão a mais, né? O primeiro ponto 200, o segundo 400, o terceiro 600. E à esquerda, o primeiro menos 200, depois menos 400. Embora aí esteja menos 400, é um erro. É óbvio que é menos 600. E abaixo, o que seria essa nova padronização? Eu converto a unidade da média e do desvio padrão, que é a mesma unidade, em um valor interpretável. E é esse valor que essas tabelas nos ajudam a entender, a buscar e depois tomar uma decisão. Então vejam só, imagine que eu tenha um valor de score Z que está fixado em menos 1,52. Como eu busco isso nessa tabela de score Z? Então você vai pegar a sua tabela, você vai ver que a coluna, a primeira coluna à esquerda, aí no caso, ela apresenta menos 1,5, e lá em cima
as linhas apresentam as casas decimais. E que nesse caso vai ser exatamente na confluência da linha com a coluna, menos 1,5 mais 0,02, ou seja, menos 1,52, o valor que nós temos aí é de 0,0643. Ou, agora, interpretando isso como um valor probabilístico, equivale a 6,43%. Então, essa é a maneira bastante simples com que a gente trabalha com essa tabela. Vamos encontrar o valor no lado oposto, agora tirando o sinal negativo desse score Z. Agora ele tem o valor positivo de 1,52. A tabela que você tem, que é uma tabela entregue na sala de aula, que também está disponível para você baixar no ambiente virtual da disciplina, é uma tabela que consta como um suplemento do livro texto base da disciplina, do professor Mário Triola, Introdução à Estatística, 11ª edição. É aquela tabela que nós temos lá de score Z, é uma tabela que tem os scores Z à esquerda, ou seja, os scores Z negativos, e os scores Z à direita, ou seja, os scores Z positivos. Então, olhem só, fazendo o mesmo procedimento, encontrando exatamente a interseção do 1,5 na coluna com 0,02 da linha, da primeira linha, nós vamos encontrar o valor de 0,9357. O que equivale que todos os dados acumulados ao longo dessa área buscada equivalem a 93,57%. Então, se eu tivesse obtido esse valor de score Z dentro de uma variável aleatória buscada, o valor que eu teria encontrado é esse, 93,57%. Então, aqui é basicamente para como fazer uso da tabela, para que agora a gente faça um exercício muito simples, ou alguns exercícios muito simples, para entender como utilizar essa tabela. Então, os valores de referência que nós temos. A média é de 2.000 horas, com desvio padrão de 200 horas. E essa tecnologia do cálculo muito simplificada para encontrar e padronizar o valor de Z. Então, de novo, referindo como a gente aborda isso. E, de novo, vejam que eu errei ali no terceiro ponto de desvio padrão à esquerda. Eu repeti o 400, vocês, por favor, na extremidade à esquerda é menos 600. Por favor, corrijam. Então, vejam só. Se o 2.000, que é a nossa média, equivale a 0, um ponto de desvio padrão para mais vai equivaler a 2.200, mais 2 pontos, 2.400 e assim sucessivamente. Idem também para a esquerda, no qual nós subtraímos os 200 pontos de desvio padrão. Ok? E aqui eu fiz certinho dessa vez, né? Ok. Então vamos fazer um exercício. Vamos imaginar o seguinte, olha só. A média é 2.000 horas de funcionamento do componente elétrico. E esse componente elétrico, ele, nessa máquina em especial, dentro do nosso parque industrial, ela durou 2.254 horas. Qual é a probabilidade de conseguir o mesmo desempenho em outras máquinas? Ou seja, que nós tenhamos um desempenho igual ou superior a 2.254 horas. Então vejam, o valor de x é a variável que nós tentamos encontrar, μ é a média de x e o sigma é o desvio padrão. Portanto, o valor de z nesse caso equivale a 1,27. Buscando isso na tabela,
nós vamos encontrar que esse valor equivale, vejam, exatamente a interseção do 1.2, 1,27, né? Do 1.2 da coluna com o decimal de 0,07, isso nos dá um valor desse score Z de 0,8980. Então, isso equivale dizer que cerca de 90%, vamos arredondar esses 89 e 80 para 90%, 90% das máquinas tem essa mesma durabilidade. Né? Tem essa mesma durabilidade. Ou seja, vão durar pelo menos até 2.254 horas. Eu acho que lá atrás eu falei que ia durar 2.254 ou mais. Então, perdão, aqui é durar pelo menos até 2.254 horas. Então, 90% das máquinas terão esse desempenho. Está claro? Uma outra situação. Vamos imaginar que o componente elétrico ele durou menos que a média, 1.754 horas. Agora sim, eu estou perguntando quantas máquinas eu vou ter cujo componente elétrico, aí, que é o nosso interesse, vai durar tanto ou mais que isso. Tá claro? Então vai durar 1.754 horas ou mais. Então, fazendo de novo aquela tecnologia muito simplificada de cálculo, o valor que nós vamos encontrar é de menos 1,23. Nós vamos procurar isso na tabela de scores à esquerda. E esse valor vai ser 0,1093. A confluência do menos 1,2 e na linha o decimal de 0,03. Então, olha só, agora nós vamos fazer a seguinte abordagem. Percebam, esse valor que nós encontramos, o 0,1093, significa o funcionamento até 1.754 horas. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei quantas máquinas terão uma duração desse componente elétrico superior a 1.754 horas. Então, considerando que essa curva ela tem uma área que equivale a 1, ou seja, 100%, basta que eu subtraia esse valor desse score Z de menos 1,23%, que é exatamente 0,1093, que eu subtraia esse valor do total, que é 1, o que vai dar 0,89,0%. Como eu traduzo isso? Significa que eu terei cerca de 89% das máquinas com o componente elétrico durando 1.750 horas ou mais. Toda essa área escura da curva significa esse mais do que 1.750, a probabilidade, né, de que dure mais do que esse valor que ficou inferior à média. Um outro exemplo, agora delimitando o intervalo. Qual a probabilidade de que esse componente elétrico que nós estamos estudando desde o início do exemplo, de que ele dure entre 1.600 e 2.300 horas? Então vamos lá, como nós vamos fazer? Então nós vamos ter dois valores de score Z. O valor que corresponde a 1.600 e o valor que corresponde a 2.300. Então, o valor à esquerda de 1.600 equivale a menos 2 pontos de score Z. E o valor à direita de 1,5 ponto positivo. Então, como é que eu estabeleço a resposta para a minha pergunta? Então, olha só, no número 1, a área que nós temos ali dada pela tabela, do valor de menos 2, como valor do score Z, ele equivale a 0,0228. E o 2, a área total
a partir do extremo da curva, a partir do zero, vamos dizer assim, desculpem, não do zero, que o zero é central, a partir do extrema esquerda, da extrema esquerda da curva, o que equivaleria a 0%, corrigindo, né? O que equivaleria a 0%. O valor que nós temos até o score Z 1.5 é de 0,9332. Mas olhem só, eu não estou interessado em qual é o valor até este ponto. Eu estou interessado no valor que começa a partir do score Z menos 2. Então, se trata simplesmente de subtrair o valor que nós obtivemos do correspondente ao score Z em 1.5 e do correspondente ao score Z em menos 2. Então, no 1.5, a área é de 0,9332 e no score menos 2 é de 0,228. Portanto, o intervalo que nós vemos em escuro na curva, que corresponde ao funcionamento de um intervalo entre 1.600 e 2.300 horas, equivale a 91%. Então, esse intervalo é dado por essa situação, no qual eu tenho um valor limite à esquerda, um valor limite à direita. Se eu estou interessado no intervalo, eu vou fazer uma subtração do valor obtido em A pelo valor obtido em B, ou melhor, do valor obtido em B descontado o valor de A. E aí eu vou ter o valor do intervalo. Pegando um outro exemplo muito simples, muito singelo, e para entender todo esse processo de padronização da curva. Em um determinado tanque de peixes, o comprimento de peixes adultos tem uma distribuição normal. A média é 16 polegadas e o desvio padrão é de 4 polegadas. Então, isso é um dado descrito a partir de uma base de dados que o pesquisador tem. No problema número 1, a ideia é levantar a probabilidade da captura de um peixe pequeno, ou seja, que tenha um tamanho menor que 8 polegadas. No problema 2, a probabilidade de capturar um peixe maior um peixe de 24 polegadas. Desculpem, capturar um peixe que tenha esse tamanho, 24 polegadas. E no problema 3, um intervalo. Um peixe que tenha entre 16 e 24 polegadas. Então, para ficar bem claro, o problema 1, vejam, o problema 1, situado bem aqui, né? Ele vai estabelecer o valor que nós temos até aqui. O problema 2 é encontrar exatamente esse valor até aqui. E o problema 3 é este intervalo de 16 até 24. Então veja, aqui nós temos o valor da média e os valores de desvio padrão, né, que se negativam à esquerda, aqui os valores positivos do desvio padrão. E nós vamos padronizar e ter uma nova linha aqui embaixo que corresponde aos scores Z. Então vejam, o 16 vai corresponder a 0, e cada ponto de afastamento, eu poderia colocar aqui um intermediário de 18, por exemplo, né? Poderia colocar aqui 22. Coloquei aqui em múltiplos de 4. Mas, de qualquer maneira, vejam, o 24 corresponde a 2 pontos de afastamento de desvio padrão à direita. O 8 corresponde a 2 pontos de desvio padrão à esquerda. Então, essa é a padronização aqui que nós teremos dos scores Z. Diante disso, é simplesmente agora aplicar a mesma tecnologia de cálculo que nós aplicamos nos exemplos anteriores para obter o resultado dos 3 problemas propostos.